pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. O vídeo de hoje vai ser sobre aquela história, né, de que tem 33 novos bilionários no Brasil. Essa notícia circulou bastante faz umas 2, 3 semanas. Só hoje que eu estou conseguindo um tempinho para gravar esse vídeo. Aliás, até quando esse vídeo for no ar, essa história aí já deve fazer quase um mês aí que tá rolando. Mas, enfim, as coisas que eu vou falar aqui são mais amplas do que comentários rápidos sobre a notícia. Mas antes disso, deixa eu fazer aqui dois rápidos comentários sobre algumas questões aqui que já apareceram no canal. Primeiro, né, aqueles vídeos de respondendo questões e comentários, né, às vezes o pessoal fala, a resposta que você deu para essa questão aqui ficou aquém, você não respondeu tudo e tal. Eu comentei isso com a maioria das pessoas que me chamaram a atenção, que o que eu tenho utilizado, né, para nortear, por exemplo, a duração dos vídeos, né, vocês veem que é um ponto assim, que eu tomo bastante cuidado, é que o canal tem o seguinte, né, tem alguns vídeos aqui no canal de 15 a 30 minutos, né, na média é essa, de 15 a 30 minutos. E aí o YouTube ele fornece um indicador lá de duração dos vídeos, né? E a duração não flutua muito, né? De um vídeo, né? De 15 para 30, né? Ela não dobra. Então, num vídeo de 15 minutos, a média é ali mais ou menos 6, 7 minutos de visualização. E um vídeo de 30 minutos vai para 8. Ou seja, o ideal, né, para que a maior parte do vídeo seja aproveitado pelas pessoas e tal, é de que os vídeos não tenham uma duração tão longa, né? 30 minutos é o teto que eu estabeleci. Então, quando eu estou fazendo roteiro, né, esse vídeo aqui tem um roteiro também, parece que não tem, mas todos os vídeos têm um roteiro. A primeira coisa que eu faço é ignorar o roteiro, mas eu faço um roteiro e isso me ajuda de fato a ficar dentro desse tempo, né? Então eu estabeleço um norte ali de 30 minutos no máximo. Eu prefiro não chegar a 30 minutos, mas é o que eu tolero. E ali, então assim, e aí quando eu estou fazendo esse roteiro, eu tenho que ir escolhendo, né, o que vai dar para responder, o que não vai dar para responder. Então, às vezes, até quando vocês forem mandando outras questões lá, às vezes se vocês fizerem a questão mais direta, tal, enfatizar um ponto, aí eu vou diretamente naquele ponto, tá? E a outra coisa que eu queria falar esse é o último vídeo que eu tô gravando. Eu comentei também em algum vídeo anterior que eu ia sair de férias e tal, né? E esse aqui é o último vídeo que eu tô gravando. Eu vou ficar na casa dos meus pais e tal, então a ideia é que não interfira em nada na regularidade dos vídeos. Mas como aqui eu tenho meu espaço e tal, então eu garanto, né, a regularidade dos vídeos. Lá eu não sei se eu vou conseguir garantir. Enfim, a ideia é manter a regularidade, mas se as coisas não derem tão certas assim, pode ser que ao longo das próximas 3, 4 semanas o conteúdo fique mais incerto aqui no canal, irregular. Mas de qualquer forma eu vou aproveitar esse tempo para adiantar o conteúdo do novo mini curso, mais conteúdo aqui para o canal, tem algumas coisas que eu estou querendo estudar também. Então, para o final do ano, tá, para o início do ano que vem, isso vai ser bastante importante para a melhora do conteúdo. Feitos os secados, longos secados, vamos aqui para o vídeo. Bom, então a matéria é o seguinte, né? A matéria da Forbes, fio pra caramba esse site da Forbes, né? Se o problema da Forbes fosse só esse, tava bom, né? Mas então, quem são os aqui é uma tração do perfil, né, de quem são os 33 novos bilionários brasileiros. E, cara, aí eu já dei uma acompanhada no que o pessoal tava discutindo aí nas redes sociais e tal, né? E aí eu até peguei aqui no meu roteiro, eu separei algumas coisas que o pessoal tava falando. Inferindo a partir dessa notícia, né? A primeira era, né? Um ano de Covid aí, crise econômica absurda, né? E aí aparecem 33 novos bilionários, né? Aí o pessoal fala, não, a crise só prejudica os pobres. Então, é algo que circula até bastante no nosso meio, então um negócio assim, parece crítico, radical e tal. Não, gente, obviamente que quem paga mais o pato, quem vai ficar sem comer, são os pobres, obviamente. Mas é assim, na crise e é assim no momento de pujança da economia. Mas é muito diferente dizer que a crise não prejudica a classe capitalista. Hoje havia até um negócio que me intriga da conspiração de que a crise é um plano da classe capitalista para ficar mais rica. Não, gente, a crise, como a gente discutiu longamente no mini curso sobre as crises econômicas, a crise ela não é planejada, embora ela seja inerente à ordem capitalista, e ela prejudica os capitalistas
frações dos capitalistas não tanto quanto, vamos enfatizar, mas prejudica a classe dos capitalistas jogando muito dos capitalistas, né, como o próprio Marx, o Engels colocando lá no Manifesto Comunista, né, rebaixando eles ali para um padrão ali de classe média e tal, tem que vender a força de trabalho, né. Então, outra coisa também que o pessoal estava falando, né? Os capitalistas estão ficando mais ricos. Veja, a matéria, a notícia é que apareceram 33 novos bilionários, né? A classe capitalista, por mais que ela não seja um número absurdo, ela é bem maior que isso. Então não quer dizer também que toda a classe capitalista está ganhando, voltando ao que a gente discutiu no primeiro ponto. Há 33 pessoas que ficaram bilionárias. A notícia é essa. Tem também uma discussão que, com relação a esse ponto eu não vi, mas no geral, sempre que eu falo, né, da queda da taxa de lucro, aquele problema da taxa de lucro, né, tem um pessoal mais militante que fica muito pistola, que eu considero, né, a taxa de lucro um indicador importante, né, falando, não é isso não, o principal indicador é salários e tal. E olha aqui, e aí manda essas notícias, né, de que também aquelas notícias lá da Oxfam, aquelas pesquisas da Oxfam, olha, os capitalistas estão ficando mais ricos, gente. Como que eles estão ficando mais ricos com a queda da taxa de lucro? Gente, de novo, não dá para saber por essas notícias que a classe capitalista como um todo está ficando mais rica. Elas indicam, na verdade, um movimento oposto, que está acontecendo esse movimento de concentração e centralização de capitais, que é um movimento que acontece dentro da classe capitalista. E aí, na medida que concentra e centraliza, uma franja dos capitalistas ficam mais ricos e outros perdem, né? Então, também não dá para inferir que a taxa de lucro está crescendo porque tem mais gente ficando mais rica. Na verdade, muito pelo contrário. Ainda que tem um mercado financeiro aí que cria uma dinâmica nova. Eu estou devendo muito um vídeo sobre o mercado financeiro. Vai sair aqui em algum momento. E deixa eu ver o que mais. E justamente sobre o mercado financeiro, eu vi muita gente, isso aqui muito mesmo, utilizando essa matéria aqui para defender investir no mercado, aplicar em mercado de ações e tal, porque, como eu vou comentar na sequência, né, o principal fator, né, desses 33 novos bilionários, né, que empurraram a rentabilidade, né, o patrimônio dessas pessoas, foi as ações da WEG, a empresa brasileira. E então o pessoal tá falando, tá vendo, tem que comprar ações e tal. Vou comentar isso já na sequência, mas a moral da história não é essa. Não faça isso. Pelo menos não achando que você vai ficar rico, né? Então, deixa eu comentar aqui um pouquinho, que aqui, enfim, eu perdi o trecho, mas aqui eu vou deixar o link aqui, ó, aqui na própria matéria da Forbes, ele vai identificar, né, ó, a soma das fortunas do Clube dos 13 é fruto da supervalorização de aproximadamente 200% das ações da WEG negociadas entre agosto de 2019 e de 2020. Então, o principal que impulsionou, né, o patrimônio dessas pessoas é essa valorização de 200% nas ações da WEG. Vamos conferir na sequência se o lucro da WEG cresceu 200%. A gente já vai chegar lá. Mas tem algumas coisinhas que eu queria comentar também rapidamente sobre isso, né? Primeiro que eu já comentei. O que esses dados, né, da Oxfam, esse aumento do número de bilionários, de fato mostra pra gente? É esse processo de concentração e centralização de capitais. Então, obviamente, tem outros dados que eu já tenho mostrado aqui que mostram que há um empobrecimento relativo da classe trabalhadora. Tem aquele dado lá, por exemplo, do aumento da produtividade com estagnação dos salários. Então, há algumas evidências de que o padrão de vida da classe trabalhadora, né, se a gente olhar de uma forma bem geral pelo mundo, tem tido alguma queda. Na verdade, há uma discussão se é uma queda, se é uma estagnação, enfim. Mas a situação não está boa para a classe trabalhadora, isso é óbvio, isso é incontestável. Agora, o ponto decisivo que a gente tem visto, né, que nessas notícias e tal, é que mesmo dentro da classe capitalista, né, os frutos da competição entre os capitalistas, né, tem enriquecido uma franja enquanto tem derrubado grandes parcelas, né, da classe capitalista. Por exemplo, o que está acontecendo com a indústria nacional, né, para a gente falar na economia brasileira, tem derrubado muita gente. Aí, o que mais tem agora é capitalista industrial sem indústria. Então,
não entre nesse tipo de nesse tipo de análise fácil. Então, posto isso, né, vou comentar aqui um pouquinho sobre a VEG, que a VEG ela é tão a rápida o que eu vou ter de positivo para falar da VEG, né? A VEG ela é um caso raro, né, no Brasil, né, que ela é uma empresa de ela produz motores elétricos, né, e componentes, né? Então ela é uma empresa de tecnologia, raro no Brasil, então capital produtivo que incorpora a tecnologia, né, que desenvolve tecnologia no Brasil é muito raro, e ela é até uma exportadora, né? Aqui tem um dado, né, que apenas 42% da receita dela vem no Brasil, né? Então ela é uma empresa que consegue competir no mercado internacional. Isso é cada vez mais raro quando a gente fala em economia brasileira. E aqui, o que eu tinha para falar de bom era isso, né? Se vocês quiserem ler coisas boas, né, e não muito confiáveis, entra nessa matéria aqui da Veja, que também que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu fui procurar essa matéria porque para entender mais, né? Falando o que o pessoal está falando, né? Por que a VEG, as ações da VEG explodiram? Então aí tem essa matéria aqui da Veja que é quase uma publicidade gratuita, não sei se gratuita, né? Mas uma boa publicidade da VEG, inclusive com todos as características, os atributos de publicidade, né? Não muito fidedignos com o que de fato acontece na realidade, né? Mas o que eu também acho interessante é pontuar isso, né, que a VEG ainda ser um ponto fora da curva na economia brasileira, o que significa, o que ajuda até a explicar, né, essa supervalorização das ações da VEG, né? Como a gente vê aqui, uma valorização de aproximadamente 200% das ações da VEG de agosto de 2009 a agosto de 2020. Então vamos rapidamente conferir como o lucro da VEG aumentou, né, nesse tempo. O lucro da VEG cresceu 200%. Eu peguei aqui a gente tem, ó, deixa eu subir um pouquinho mais, que isso aqui é o lucro, né, após os impostos. Então é o que fica mesmo para a empresa da VEG de 2013 a 2019. Eu já vi os números de 2020. Não são não é muito diferente disso aqui que a gente está vendo aqui, mas vamos acompanhar, né, como que a empresa veio, a trajetória da empresa então nesses anos, né? Aqui a gente de 2013 para 2014, né, é um período que começa a estourar a crise da economia brasileira, né? A crise estoura mesmo, né? Todo aquele feito que derrubou, né, a Dilma, né? Aconteceu entre 2014 e 2015. Então, em 2014 aqui a empresa ainda teve um crescimento da lucratividade, mas veja que no ano de 2015, quando a crise estoura mesmo, a lucratividade cai absurdamente. Mas o que eu acho interessante é que a gente vê esse número aqui, ó. Então, o lucro após os impostos da VEG em 2014 era de 405, acho que aqui vai ser milhões de dólares, enfim, 405. Para efeito comparativo não interessa para a gente a unidade. Agora compara aqui com o lucro da VEG em 2019. 409, ou seja, a VEG em 2019, no final de 2019, ela recuperou apenas o nível de lucro que ela teve no ano antes de estourar a crise. O que aconteceu, né, nesses anos recentes da VEG? Ela basicamente recuperar o terreno que ela tinha perdido com a crise, né? Então, até que ajuda a reforçar aquele meu argumento, né, de que os capitalistas não perdem com a crise. Olha o que aconteceu com a VEG. De um ano para o outro, o lucro dela caiu quase 50, provavelmente 50 milhões de dólares. Aliás, não é 50 milhões de dólares com certeza. Depois eu confiro essa unidade aqui. Enfim. Depois eu confiro a unidade. Mas então, vamos em termos relativos, né? Ela caiu aqui em 55, caiu um pouco mais no ano seguinte. Então veja, a situação a empresa, ela, basicamente o que aconteceu no último ano, né? Ela recuperar nos últimos 2 anos, ela recuperar todo esse território que ela tinha perdido com a crise lá de 2014 e 2015, né? Então, nem de longe a situação é tão maravilhosa assim como essa matéria da Veja está descrevendo aqui. Mas o que a gente consegue inferir a partir disso, e até o ponto, e para mim decisivo aqui,
para anunciar aquele vídeo de mercado financeiro, né? Hoje a gente pode encarar o mercado financeiro como uma espécie de hipertrofia, né? Uma hipérbole, melhor dizendo, é uma hipérbole daquilo que acontece na economia real, né? Então a situação da VEG melhorou. Há de fato, né, vários dados interessantes sobre a VEG, né? E a partir disso, o mercado financeiro gera uma hipérbole, né, daquilo medido, né, pelo preço das ações. Então essa valorização de 200% do preço das ações é muito maior do que de fato aumentou o lucro da empresa ou de melhora da situação da empresa, né? Então, eu acho que o ponto decisivo para a gente entender o mercado financeiro é esse, né? Que ele não... Eu vejo muita gente fazendo análise da Globo News, por exemplo, né? Economistas fazendo análise da economia a partir de cotação no mercado financeiro, os movimentos da bolsa. Isso aqui é absurdo. E tanto que há alguns momentos, né, que acompanha mesmo o mercado financeiro, sabe que tem alguns momentos ali que tem movimentos no mercado financeiro completamente independentes da economia real, até quedas no mercado financeiro completamente independentes da economia real. Por isso que eu estou falando, o mercado financeiro, as bolsas de valores, elas merecem um vídeo dedicado a elas, porque tem muita gente também pensando, né? Não, que ela rompeu, né? A economia pautada nas bolsas de valores rompe com aquela história do valor e do mais valor, né? Não é isso. Inclusive, uma faceta bem interessante, eu comentei, né, num dos últimos vídeos respondendo questões e comentários, né? Como que, e ao longo do mini curso também comentei bastante, né? Como que um capital rouba, né, entre aspas, o mais valor que é gerado, né, por outros capitais, né? Por vários mecanismos. Eu até indiquei também aquele vídeo do Gustavo lá, que ele fala dos bens de luxo, né? E aí ele apresenta lá a taxa média de lucro, né? Como que é um mecanismo que os capitais têm de sugar o mais valor um do outro, né? A bolsa de ações, o mercado de ações, bolsas de valores, né? Elas são um mecanismo também que e gera muito esse movimento de um capital roubar mais valor do outro, né? Empresas que não geram mais valor nenhum roubando mais valor. E deixa eu enfatizar aqui, empresas de capital produtivo, então deveriam estar produzindo mais valor, enfim, por vários motivos não estão produzindo mais valor, porque problemas mesmo na produção, problemas mesmo de equalizar custos e tal, e ainda assim elas conseguem no mercado de ações ter um desempenho muito acima daquilo, então é um negócio bem interessante, né? Merece um vídeo aqui discutindo isso, até fazer um pouco mais de pesquisa e tal, para chegar com os dados interessantes para a gente discutir isso. Bom, então o que eu queria pontuar aqui é isso. Eu acho que o pessoal que... tem aqui um negócio que eu queria comentar também sobre aquela história, né, dos gestores políticos. Vamos ver se eu vou encontrar rápido aqui. Aqui, nesse parágrafo aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Não quero não. Aqui, ó, esse parágrafo aqui, ó. Aquela história de como que os gestores políticos, né, também se aproximam dos interesses, né, de determinadas frações, né, do capital produtivo, do capital financeiro. Olha também como essa valorização aqui da VEG tem ali um pezinho, né, uma influência também dos gestores políticos do capital, né. A empresa será uma das beneficiadas do novo marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização do acesso à água, propaganda, obviamente, até o fim de 2033. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil receberá 800 bilhões. E aí, vê aqui com o executivo da VEG que está falando aqui, ele já anunciou, né, que esse recurso aqui, que a VEG vai ganhar muito com esse recurso, então, ou seja, uma parcela importante desses 800 bilhões vai para o bolso da VEG, né? Então é legal também chamar a atenção, né, dessa relação ali entre os gestores políticos, né, os gestores do capital produtivo. Bom, e completando então rapidamente as informações do vídeo ali, aqueles dados que eu mostrei lá da Financing.net, eles estão de fato em milhões de dólares. Não sei o que passou ou o que não passou pela minha cabeça para ter ficado confuso, porque as informações estavam bem evidentes ali. E também eu imaginei que pudesse gerar alguma confusão
pudesse parecer algumas pessoas dizendo, não, você falou que as ações da VEG valorizaram 200% e que o lucro dela não tinha variado tanto, né, naqueles anos que eu mostrei, mas eu não cheguei a mostrar, né, a variação no início de 2020, né, que é quando dá o salto mesmo no valor das ações. Então, para vocês terem uma ideia, né, as ações valorizaram 200% e o lucro da VEG cresceu no primeiro semestre de 2020 em relação a 2019, o lucro cresceu 40%, mas aqui eu não estou deflacionando, então é 40% em termos brutos. Vai falar, tá, não é 200%, mas 40% é um valor bastante alto, né? Só que tem que ter em perspectiva, né, que nesse período tem a explosão do dólar e, como eu falei, parte importante da receita da empresa é dolarizada. Então, obviamente que isso é muito bom para a empresa, né? É, é algo que de fato, né, ajuda a explodir a lucratividade dela e é uma vantagem de muitas empresas, só que a gente não sabe até que ponto, né, e isso é algo que vai se estabilizar no longo prazo, né, então tem que ter isso em perspectiva também, né, antes de ficar hipervalorizando a empresa. Então eu acho que de fato se mantém aquilo que eu apontei, né, de como que o mercado financeiro ele é uma hipérbole daquilo que acontece na economia real. Bom, mas serão esses pontos ali que eu achei que ficou faltando. Então é isso. Se inscreva aí no canal, quem ainda não se inscreveu, dá like no vídeo, comenta aí o que achou, outras, né, matérias, né, notícias aí que eu posso fazer outros vídeos como esse. No mais é isso, e um abraço e até a próxima.